Meus amigos, passando para falar com vocês, hoje dia chuvoso aqui no extremo sul da Bahia, na cidade de Eunápolis. E estamos aproveitando a oportunidade de voltar a conversar com o Dr. Pedro. Hoje falar um pouco da história do nosso país, história da nossa região, da região Nordeste. E a gente estava conversando fora do ar e ele estava dizendo que o estado do Nordeste teve grandes possibilidades, o povo era trabalhador, o povo gostava de prosperar, de progredir. E agora tem um processo de vitimização aí. Esse tempo atrás aí aconteceu um fato do governador de Minas Gerais, né, doutor? Foi reclamada essa questão de ter que repassar dinheiro do Sul e do Sudeste para o Nordeste. Aí foi execrado, todo mundo contra. Eu queria que você falasse sobre isso, essa questão da vitimização dos estados do Nordeste, do povo nordestino. Boa tarde. Então, boa tarde. O que a gente percebe é o seguinte: como é um povo que passa por sofrimentos em função de questões climáticas, né? Mas eles sempre foram lutadores, né? Quando o negócio apertava, migrava para São Paulo, trabalhava, quando melhorava, voltava para a sua terra. Eles sempre tiveram muito amor à terra deles, né? E começou esse negócio aí de tornar o nordestino como vítima. Isso foi, na minha visão, né? Não sei se todo mundo vai pensar assim. Vai tirando um pouco daquela dignidade, daquela autoestima do nordestino, né? Então ele passou a ser quase que um dependente. Passou, né, a aceitar a situação. Isso aí não é bom. De calamidade. A questão da água, por exemplo. O presidente Bolsonaro, quando estava governando essa nação, deu seguimento à questão da canalização da água, ligou água para vários estados do Nordeste, e agora o primeiro ato do governo que está aí foi encerrar com esse negócio. Como é que você viu isso? Como é que você entende o povo nordestino aceitar, você interromper a água? E nós estamos vendo a Paraíba agora, nem carro-pipa, mas agora tem, né? Até os carro-pipa estão em greve. Porque estão sem dinheiro para pagar tudo. Mas olha só, a visão assim, mais deprimente que eu vi com relação a isso foi ver o caçamba aterrando o canal. Não sei se você viu essa imagem. Vi, e o povo não fazer nada. Não não reagir. Eles perderam aquele fervor, né, de lutar. E isso aí então foi uma degradação, né, dos costumes, daquela coisa que o nordestino tinha de valente. Aí a gente vai vendo, né? E olha, eles são, hoje, se não me engano, acho que 60% do parlamento, eu acho que é de nordestino. Eu não tenho certeza desse número. Mas tanto que ele sempre elege, quase sempre elege o presidente da Câmara e quase sempre é nordestino o presidente do Senado. Agora, você tem uma ideia, o presidente do Senado é mineiro, mas o da Câmara é nordestino. Né? Mas sempre foi assim, aquele lá de Alagoas, como é que é o nome dele? Renan Calheiros. Renan Calheiros, praticamente dominou o Congresso, né? Durante muito tempo. E você vai vendo, né? Hoje lá está o Lira, né? Aí quando não é lá, é o Amapá, o presidente do Congresso. A pessoa perdeu a noção. E são presidentes e não resolve nada, né? O Nordeste não modifica nada, não melhora, pelo contrário, vai piorando. Mas é difícil falar essas coisas. E o povo aceitando. Eu já até brinquei com você, né? Nos Estados Unidos, cada estado tem o seu peso. Aqui, por exemplo, o Amapá. O Amapá é um estado completamente deficitário. Ele é sustentado por outros, né? Em quase 100%. E o Amapá pode eleger 3 senadores. 3 senadores. Igual São Paulo. Mesmo peso de São Paulo. Não tem lógica isso? Nenhuma. Agora, você vai nos Estados Unidos, cada estado tem seu peso. E quando você vê que os delegados que elegem o presidente é pelo peso de cada estado, né? Exatamente. Tem estado que só tem 1 voto, 2 votos, 3 votos, não tem outro estado que tem 50, 60 votos. É a importância de cada estado. Exatamente. Então aqui, isso é uma coisa sem nenhuma lógica. Né? Tá certo que foi criado no tempo ainda do regime militar, mas o objetivo era outro, era para levar o desenvolvimento para esses locais, né? O objetivo era esse, mas mesmo com esse objetivo eu acho que estava errado, não pode ser assim. O estado da Bahia, por exemplo, é deficitário, ele recebe ajuda do governo central, do Sul e do Sudeste. A receita do Sul e do Sudeste, uma parte é transferida para o estado da Bahia e para todos os estados do Nordeste.
Chega a quanto? Você tem, Não, né? na Bahia, até pouco tempo atrás, eram 10 bilhões por ano. Hoje deve ser um pouco mais, pode chegar até 15 bilhões por ano. E todos os estados do Norte e Nordeste são deficitários. Só o Amazonas, que não é por causa da Zona Franca, né? Os outros todos são dependentes do Sul e Sudeste. Só que na hora de eleger tem o mesmo peso que o Sul e Sudeste. Então, o que significa? Quem É um precisa é descompasso. quem manda. Como é que funciona? Quem Quem governa são os dependentes. É os dependentes que governam. Que manda. Impressiona. E se alguém falar alguma coisa, E a hora que você está fazendo essa entrevista aí, daqui a pouco vão achar que você não é nordestino. Na verdade, você não é. Você mora no Nordeste. Você lembra? Eu me lembro aqui. A Bahia era protagonista no cenário nacional. Hoje, quem que é a Bahia hoje? Protagonista no crime, em violência. Não, dos piores índices sociais, econômicos e de segurança. Protagonista no violência. Aí você fala assim, desemprego. mas isso é incompetência? Eu falo, não, isso é um projeto. Isso é um projeto socialista, é isso aí. Criar delinquentes, dependentes. É que é um objetivo de acabar com a classe média, né? A tese básica da esquerda é essa, não pode ter classe média. Vão enterrando. Cada um tem seu caminho. É triste ver um negócio desse. Muito Aí existe triste. alguma solução, Pedro, assim, aparente, o que poderia ser feito? Aí agora é o seguinte, né? Quem que vai fazer essa mudança se eles não querem? Quem pode fazer isso é o parlamento. Ou então um regime Ditatorial. Ditadura, vai lá e faz na marra, né? Mas fora disso, você vai depender do parlamento para fazer isso. Será que o povo nordestino não descobre que eles... Começa a ajudar na medida que eles votem em gente decente, né? Na medida que eles votarem em gente decente. Eu fico olhando, lá na Câmara dos Deputados tem o quê? 500 e lá vai 513. 513. Eu já falei isso outro dia, né? A gente conhece, sei lá, uns 20. O resto a gente nunca Boa ouviu vontade falar. chega uns 50, 60, muito boa O resto a vontade. gente nunca ouviu falar. Quem que financiou esses camaradas para se eleger? Eu não vou falar aqui não, mas você também tem uma ideia. Você imagina quem seja. Quem elegeu. Se não tem solução, solucionado está, não é isso? Agora é preocupante é o estrago que está fazendo na juventude. Ou seja, quem vai nos governar futuramente são esses jovens. Você vai na Universidade Federal, os meninos falam coisas absurdas, nas escolas técnicas, nos Cefetes da vida. É tudo é terrível saber que eles vão governar, gente. Entendeu? É muito, Engraçado, muito triste. Quando você vê um presidente da República ir para um país da Europa, por exemplo, e falar mal do país dele, é um negócio inaceitável. Isso, eu acho que nos Estados Unidos significa traição à pátria. Tem 20 milhões de pobres. Não, se eu falasse a verdade, seria menos mal, né? Mas falar mentira contra o seu país, falar mal do seu país com mentira. Aí ele vai dar uma entrevista em rede nacional 30 milhões. contando a história e rindo, né? Contando a história e rindo. Diz que o Jaime Lerner, na época, né? Que era do Ele Paraná. falava o que ele queria. O Jaime Lerner, rapaz, não faz isso não. Ele disse, Aí ele inventou agora a tal da narrativa. Isso. A gente cria uma E narrativa nós aqui estamos aqui, ó. conversando. Conversando. A gente cria uma narrativa e a narrativa vira verdade, uma mentira vira verdade. É chocante. É chocante, mas fazer o quê, né? Então esse processo de vitimização do Nordeste... Olha, Israel. Já pensou se o povo de Israel tivesse a pátria lá, trouxesse a mentalidade de Israel para o Nordeste? O que você imagina que vai Não, acontecer? amigo, é um outro povo, né? Lá eles produzem no deserto. Eles desenvolveram os melhores métodos de irrigação do mundo. Eles transformam a água do mar em água potável. Então, eles fazem e vai desenvolvendo tecnologia. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que as melhores tecnologias de irrigação no mundo foram criadas pelos israelenses. Inclusive aqui no Brasil,
A maioria da irrigação é com essa tecnologia. Eu lembro que no governo Bolsonaro até cogitaram deles trazerem essa tecnologia da água do mar, transformar em água potável, água... A dessalinização. Dessalinização. E depois acabou com tudo isso e hoje a gente bate-papo nosso aí é voltado exatamente para a questão da Paraíba. A Paraíba hoje está lá. Como você disse, jogaram caçamba de terra, aterraram os canais, interromperam a água que vinha do São Francisco para abastecer aquele Nordeste. E o que é mais triste é que esse é o objetivo do bate-papo. O povo nordestino cruzou os braços, viu aquilo, não tomou providência, e agora os carros-pipa estão fazendo greve, e assim... Está fazendo greve porque não receberam. Porque não receberam. Então, o povo que espere, né? Com a sede. É triste, mas era previsível. Né? Era previsível. Agora, fazer o quê, né? Eu acho que eles têm que encontrar uma maneira. Primeira coisa, eu acho que é eleger gente decente, né? Para o parlamento, para o governo dos estados, parlamentos estaduais. Ah, rapaz, é um exportador de... Tem muita gente boa, olha, muito parlamentar bom, mas a maioria sempre foi fraca, né? Não tinha aquele espírito, né, de patriotismo e de regionalismo, né? Pensar na terra deles. Ó, eu estou fazendo triste, olha, eu não tenho nada para falar de bom. Sabe? Pois é, eu estou fazendo um esforço muito grande aqui para tentar tirar de você alguma coisa de bom. Tá. Esperançoso, alguma esperança, algum caminho. Eu já falei que esperança é uma coisa matemática, né? Você não pode ter esperança onde você vai botar no papel de forma matemática e resulta numa inequação, uma coisa sem resultado. Aí você sai de uma eleição, você vê os vereadores eleitos. Você vê aqui da sua cidade. É isso aí. Seleção negativa. A qualidade dos vereadores. Agora, por que é negativa? Porque as pessoas de bem, elas não se apresentam. Eu sempre tive uma ideia, muito tempo atrás, eu falava para os produtores rurais, vamos eleger pelo menos 6 vereadores ligados a vocês. Né? Pega lá um gerente, uma pessoa de confiança, para ver se a gente melhora um pouquinho. Né? Mas falando sobre isso, os produtores rurais, nós fizemos um bate-papo aqui, falando sobre, deu até uma repercussão, falando aí do agro, falando aí dos caminhoneiros, parar, e parece que esse movimento começa a tomar corpo aí, parece que te ouviram. Hein? É verdade? Parece que ouviram. Não, rapaz, não é que me ouviram, é que a coisa é tão lógica, tão transparente, tão clara, né? Não precisa ser muito inteligente para uma safra, 2 safras? Para 2 safras e para os caminhoneiros durante um mês. Pronto. Tem até uma história chula, né? Que vira piada, né? Qual o órgão mais importante do corpo humano? Meu Deus. Pois é. Você imagina, né? Pois é. Então, tem que criar a pressão. Já que não existe mais aquele negócio dos patriotas pegando em arma, guerrilha. Não, agora tem outros caminhos. O caminho é esse. Aperta o bolso. Aí, boa. Porque você fala muito do tal de Antônio Gramsci, né? Isso é um enviado do diabo. Um demônio que apareceu dizendo que a revolução ela deveria vir lenta, né? Ele falava mais ou menos em 20 anos, que é um processo de 20 anos, né? Que é diferente da teoria marxista-leninista, né? Que era um fuzil em cima. Ele falou, você vai se infiltrando em todos os segmentos das universidades, escolas técnicas, serviço público, né? Profissionais liberais de uma maneira geral. Você vai construindo isso durante 20 anos. Vai numa universidade, vai lá ver, conversa com os estudantes lá para você ver. Vai aí no Cefet da vida. Tá, se eles fizeram esse projeto, você acha que já está finalizando? Já está quase concluído. Tá. Então, tem como criar um projeto... Você acha que vai ter eleição? Eu acho que vai. Você já viu falar de uma coisa chamada urna eletrônica? É lamentável, mas... Como é que você vai saber que você elegeu fulano ou ciclano? Não tem o comprovante? Como é que você sabe? Mas aí, já que demorou 20 anos para construir esse modelo,
desgraçado, demoníaco aí. Pois é, vamos construir um modelo positivo. Todo mundo, as pessoas de bem têm a coisa na cabeça. Vamos construir. Só para ficar mais fácil de entender. O modelo que o Bolsonaro usou. Você olha os índices. O Bolsonaro, ele deixou um superávit de quase 58 bilhões. Logo no primeiro ano do mandato do Lula, esse superávit de 58 bilhões passou a ser um déficit de 100 e lá vai fumar. E está indo. A dívida pública já está passando, quase chegando a 90% do PIB. Aí trava o país. Não, o país mais rico, por exemplo, o Japão pode ter lá 120, a dívida pública pode chegar a 120, não tem problema. Mas um país como o nosso não pode chegar nesse nível. Porque aí tudo que você vai fazer é pagar juros da dívida. Agora, quando você olha um cenário desse, né? Universidades todas dominadas. É tudo doutrinado. Doutrinados, você vê o povo, inclusive falou, o povo do Nordeste, um povo digno, trabalhador, honrado, né? Conseguiram tirar isso. A autoestima desse povo, transformar esse povo em bolsistas. Dependentes. E não reage. Não. O cara vai lá e interrompe, eu estou morrendo de sede, o cara tira a minha água. E você não reage, deixa aquela caçamba aterrando lá. Não tem condição, né? Mas que visão terrível aquela que eu vi. A caçamba aterrando o canal. Nossa. E ninguém falando nada. Nada. Nem um caboclo. Isso é espiritual, não é demônio demais, não, um negócio que não entra na cabeça da gente. Eu posso falar que é uma besteira. A esquerda, no mundo todo, ela representa o mal na Terra, o diabo. A direita representa o lado positivo, o lado espiritual. Isso é uma visão que eu tenho. Onde a esquerda governou ou mandou, que você teve coisas boas. Fala um. Se você falar um, eu vou até aceitar. Não conheço. No mundo todo, não conheço. Aí você pode falar assim, mas no mundo... Na Suécia, por exemplo, é o socialismo. Lá o salário... Eu falo isso porque eu trabalhei com muito sueco aí na Veracel. Lá, naquela época, não sei hoje, você tem um salário, 50% do seu salário é retido. Mas aí o que você tem? Hospitais melhores do mundo, de graça, médico de graça, você tem direito a uma verba para as férias, tem tudo. Então, aqui tira, mas não dá nada. Tira quase 40, não devolve nada. Então, a gente fala... Atrás de uma receita, me arranja uma receita. Rapaz, você tá doido não fazer a receita. Fala. Se eu falar aqui, o Xandão me pega no outro dia. A gente tem que tomar uma atitude. Como é que a gente faz? Vamos passear lá em Brasília, ver como é que está o movimento? Eu não. Também não. Rapaz, é lógico que não existe solução fácil, né? Mas eu entendo que uma das funções das Forças Armadas é, em última instância, cuidar de nós. Aí quando eu vejo lá, eu vi aquele deputado gaúcho, Van Hatten, falando para o comandante do Exército, na hora que você puder, você assiste, ou já assistiu. É aquilo ali. O cara é o chefe, ele falando, né? O chefe Dutra, dele não é... General Dutra. Não é o ministro do Exército, ministro das... Como é que chama? Forças Armadas. Das Forças Armadas. Quem manda nele é o Xandão. Ele recebe ordem de um só. Recebe ordem de um ministro do Supremo, que não tem função executiva. O ministro do Supremo não tem função executiva. Lá não, lá o cara faz tudo. Então, agora, você vê que as Forças Armadas, que em última instância quem deveria nos proteger, está entregue. Aí você vai, você vai ser otimista como? Aí o cara vai para uma CPI e dá gargalhada, nós entregamos aquele monte de babaca, né? Entregamos ele. Você estava lá, né? Eu estava lá. Mas a gente falou que ele ia mandar ele para casa, mandou para cadeia. E rindo, dando gargalhada. General. Esse é o... É por isso que a gente fala. Se a gente tivesse, pelo menos, uns coronéis, porque a maioria dos oficiais, a Marinha, Exército Aeronáutico, eu já falei várias vezes, todos foram promovidos por Lula e Dilma. Você acha qual o critério que foi usado para essas promoções? Alinhamento com seguramente não foi mérito pessoal. Alinhamento com o projeto então, grandista dele. Você perdeu quem poderia te salvar, porque é para isso que eles existem, para defender a pátria. Quem é a pátria? Somos nós, o povo.
Então, é uma visão torta, é uma visão esquisita, é uma imprensa ordinária, salvo honrosas exceções, quando eu vejo aí o Augusto Nunes falar, o Guzo. Guzo, tem algum? Tem mais. O pessoal da Oeste, né? Da Oeste, em geral. Estão É ali, só lá, não existe. Estão ali na resistência, firme na resistência. É muito difícil. Eu fico olhando lá para o meu neto, fico com a pena doida. E a imprensa do interior, meu Deus do céu. A imprensa do interior é aquela coisa, é uma questão de sobreviver, precisa de um troquinho. Então, pagando fala até a verdade. Mas eu entendo isso aí, é sobrevivência. Tá certo, conversamos aí com o Dr. Pedro, o processo de vitimização do Nordeste. Porque o nordestino, que já foi um orgulho para essa nação, hoje não reage mais, né? Vê lá destruir a água, destruir a prosperidade, destruir tudo, e eles estão ali com medo de perder o Bolsa Família. Eles não querem perder o Bolsa Família, eles não querem produzir, né? Eles não querem ser independentes, autossustentáveis, eles querem... Agora, vem dizer que o nordestino sofre porque terra aqui são produtivas, as terras são terras boas. Como eu falo, nós falamos aqui, se trouxesse a tecnologia de Israel e colocasse no Nordeste, o Nordeste ia exportar, ia produzir para exportar para o mundo todo. Entendo. Mas, então, fala mais o quê, né? Vamos conversando aqui, né? Batendo papo, quem sabe. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. A gente volta a semana que vem com mais um bate-papo com o Dr. Pedro, trazendo sempre um assunto de interesse para toda a sociedade. Grande abraço, fiquem todos com Deus.